Boa noite. Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 15ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Legislativa da 17ª Legislatura do Poder Legislativo Mouroense. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Está presente o vereador Edoel Rocha, vereador Dr. Miguel, vereadora Nelita Piacentino, vereador Tucano, vereador Edilson Martins, vereador Edson Batilani, vereador Jadir Pepita, vereador Cabo Cruz, vereadora Elvira, vereador Sidney Jardim, vereador Olivino Custódio, vereador Luiz Alfredo. E está ausente o professor Cícero, com justificativa. Solicitamos ao vereador Edilson Martins que faça a leitura de um trecho bíblico e, portanto, convidamos que todos fiquem de pé. Boa noite a todos. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulos 5, 16 e 21 e 1 Pedro 3, 8 e 17, alguns versículos. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus busca em seu povo o coração disposto a servi-lo. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alardados. Retribuir o bem com o bem é humano, retribuir o mal com o bem é divino. Quando você conhece a graça de Deus, deseja também demonstrá-las, e quando a adversidade nos atingir, Deus estará pronto a nos fortalecer. A graça e a compaixão de Deus é extensiva a todos nós. Amém. Colocamos em discussão e votação as atas da 13ª e 14ª sessões ordinárias. Não havendo manifestações, consideramos as atas aprovadas. Expediente recebido do Poder Executivo. Por gentileza, senhor secretário, queira fazer as suas leituras. Projeto de Lei número 46/2017. O Executivo Municipal autoriza a efetuar a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 300 no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017, e dá outras providências, visa a devolução do valor ao governo federal, tendo em vista a conclusão do objetivo do termo de compromisso firmado junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Projeto de Lei número 47/2017. O Executivo Municipal autoriza a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.824,93 no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017, e dá outras providências, visa a devolução do valor ao governo federal, tendo em vista a conclusão do objetivo do termo de compromisso firmado junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. Ofícios do senhor prefeito em respostas aos requerimentos e indicações legislativas. Os senhores vereadores autores já conhecem os seus conteúdos. Se pretendem que façamos a leitura de alguma dessas respostas, por gentileza, queiram se manifestar. Não chega mais. Temos expediente recebido de terceiros, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados em tempo hábil e se encontram à disposição no Departamento de Assuntos Administrativos. Pretende que algum desses seja lido?
Temos ofícios do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município. Temos ofício do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município. Temos prestações de contas recebidas de diversas entidades, as quais, assim como os expedientes anteriores da Saúde e da Educação, serão encaminhados para análise da Comissão de Finanças e Orçamento. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Senhor secretário, queira fazer a leitura das mesmas. Projeto de Lei número 38/2017, professora Nelita Piacentini. Institui o programa de apoio aos portadores de psoriase. Projeto de Lei número 39/2017, vereador Tucano, dispõe sobre tornar obrigatória a instalação de sinalização de trânsito nos logradouros dos loteamentos urbanos executados por parte de loteadoras no município de Campo Mourão. Projeto de Lei número 40/2017, Jadir Pepita, autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Pro Mulher de qualificação de mão de obra feminina no município de Campo Mourão e dá outras providências. Projeto de Lei número 41/2017, vereador Sidney Jardim, altera o dispositivo a Lei número 2372, de 17 de junho de 2008, que dispõe sobre o regime jurídico tributário, diferenciando concedido às microempresas e às empresas de pequeno porte estabelecidas no município e dá outras providências. Projeto de Lei número 42/2017, do vereador Sidney Jardim, dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para a instalação de casas lotéricas no município de Campo Mourão e dá outras providências. Projeto de Lei número 43/2017, vereador Sidney Jardim, acrescenta o dispositivo à Lei número 2337, de 27 de fevereiro de 2008, que estabelece as normas para as cerimônias públicas e a ordem geral de procedência do município de Campo Mourão. Projeto de resolução número 10/2017 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos. Aprova o parecer prévio pela regularidade das contas com a posição de ressalta do Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente ao exercício de 2014 do Poder Executivo do município de Campo Mourão. Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores pretendem que esteja feita a leitura de algumas delas? Requerimentos. Senhor secretário, pode ser da leitura numérica dos requerimentos. Artigo 80 do inciso 4º, combinado com o artigo 132, inciso 1º, a linha A, e 134, inciso do regimento. Inciso 6º do regimento. 1308/2017, vereador Edilson Martins. 1323/2017, vereador Edson Batilani e Eduel Rocha. 1324/2017, vereador Luiz Alfredo. 1333/2017, vereador Tucano. 1341/2017, vereadora professora Nelita Piacentini. 1342/2017, vereador Luiz Alfredo. 1343/2017, vereador Edilson Martins. Leitura e discussão e votação de requerimentos. Senhor secretário, proceder a leitura dos requerimentos conforme determina o artigo 80, inciso 6º do nosso regimento. Por gentileza, antes da leitura numérica e o nome do vereador, eu gostaria de saber se algum dos vereadores querem destacar algum desses requerimentos. Presidente. Sim. Eu gostaria de destaque para o 1366 de 2017. 1366/2017. Então vamos aí. 1239/2017, vereador Sidney Jardim. Está para trás, esse outro? Não, está para frente, pode tocar. Deixa ele para o final, a hora que chegar lá. 1244/2017, vereador Sidney Jardim. 1275/2017, vereador Eduel Rocha.
1289/2017, vereador Sidney Jardim. 1310/2017, vereador Edoel Rocha. 1329/2017, vereador Edoel Rocha. 1349/2017, vereador Edoel Rocha. 1362/2017, vereador Sidney Jardim. 1366/2017, professora Nelita Piacentini. O Executivo Municipal informar: o decreto número 6080 de 23 de setembro de 2013, em seu artigo 12, fala que o prazo para adequação, construção, reconstrução ou reparação de passeio finda-se em 22 de fevereiro de 2014. O que está sendo feito para melhorar o passeio público? Bem, os requerimentos anteriores, quando não houve manifestação, estão considerados aprovados. Em discussão, o presente requerimento. Para discussão. Com a palavra, a vereadora Nelita. Como é sabido, eu acho que praticamente de todos os vereadores, nós tivemos essa semana anterior, na quinta-feira, um fórum de acessibilidade que foi realizado aqui no plenário da Câmara. E nesse fórum de acessibilidade muito se falou da questão das calçadas, das questões das rampas, das questões dos passeios, enfim, tinha uma representação muito grande aqui dos especiais, dos deficientes físicos, visuais, etc. Não tínhamos a participação dos idosos, mas nós sabemos que a situação das calçadas em Campo Mourão está precária e nós queremos que o município tome uma atitude em relação a isso. Algumas coisas foram feitas no mandato passado, muitas deixaram de ser feitas, mas agora é hora de nós retomarmos essa posição, porque também, né, presidente, o senhor esteve presente, de nada adianta nós ficarmos vendo as fotos de passarelas, de questões, de calçadas tortas, e não aplicarmos isso no nosso município. Nós vemos hoje muitas pessoas, muitos cadeirantes andando pela rua. Eu creio que um pouco seja em melhora da função de algumas calçadas aí, mas nós ainda vemos um problema muito grande, tanto para os idosos como para as mães com bebês. Então, nós gostaríamos aí de dar essa cutucadinha, como estamos fazendo, e pedindo o apoio de vocês para que se retome esse processo de adequação de passeio. Muito obrigada. Continua em discussão. Palavra ao vereador. Eu, senhor presidente. Jardim. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a vereadora Nelita pela iniciativa. E dizer que dias atrás eu participava de uma reunião com o prefeito e alguns secretários, e há uma cobrança muito grande da sociedade que mantém a sua calçada de forma transitável para que a prefeitura notifique aos que não mantêm. E o prefeito deu uma determinação ao secretário, naquela época, o Cristiano Calisto e o Ademir Moro Ribas, na elaboração de um projeto sobre calçada, inclusive dando um nome lá para o projeto e tudo mais. Mas o interessante, vereadora Anitta, é que exatamente isso aqui. É exatamente notificar as pessoas que não cumprem a legislação, que, aliás, desde o nosso Código de Obras e Posturas, lá de 1964, já fala do passeio público, já fala da calçada e tudo mais, e que muitos não mantêm. E que esse decreto, ele vem, na verdade, regulamentar pelo paver, né? A senhora me corrija se eu estiver enganado. É aquele decreto que regulariza o centro de Campo Mourão, exatamente, e determina como que tem que ser a calçada. Que lá atrás se determinou que seria com as pedrinhas das andorinhas, que é o Petit Pavé. Petit Pavé, e ficou anos e chegou o paver, e agora é a vez do paver, e esse decreto fala do paver. Agora, o que é importante, independente se ser paver ou Petit Pavé, e agora é o paver, tem que ser o paver, mas que a calçada esteja de forma transitável. Nessa reunião, até, vereadora, não foi dita assim para fiscalizar, para realmente ver se é o paver ou não, apesar que isso tem que se ver porque o decreto fala. Mas a questão de estar trafegável ou não a calçada. Campo Mourão, às vezes você faz caminhada por ruas de Campo Mourão e você passa por várias calçadas que é impossível transitar. E naquela reunião eu fiz questão de colocar, inclusive, calçadas da própria prefeitura. Então tem que começar pela própria casa, corrigindo as calçadas da prefeitura e, na sequência, fazer a notificação da comunidade de uma forma geral. Eu acredito que esse programa fica pronto no máximo em 60 dias, elaborado, colocado no papel e tudo direitinho, e a prefeitura passa não só a notificar,
como o programa ele vai um pouquinho além. A prefeitura quer colocar dentro desse programa uma possibilidade, e existe na legislação, de aonde não for feita a calçada, ela fazer a calçada e cobrar do proprietário. Que são vários terrenos que tem em Campo Mourão, que não tem construção ainda, e que a prefeitura vai e notifica e ninguém faz nada. Então a ideia é fazer um programa bem abrangente, porque além de notificar para quem tem a residência, para quem mantém em dia e tudo mais, aquele cidadão que está lá com o terreno só deixando ganhar um melhor preço, enfim, inflacionando o mercado, para que ele também faça a sua calçada. E se não fizer, que a prefeitura possa fazer e cobrar do contribuinte. Por isso, a senhora está de parabéns pela iniciativa, e eu acho que ela serve, não é onde a senhora falou um cutucãozinho, mas é um grande cutucão isso aqui. Cobrar da prefeitura para que realmente faça isso logo e de forma rápida. Eu não participei desse evento que teve aqui na Câmara, só que a gente anda no dia a dia em Campo Mourão, a gente ouve a reclamação das pessoas que caem, pessoas que não conseguem passar com a cadeira de roda, pessoa que não consegue passar com a muleta, as mulheres que andam com o salto um pouco mais alto, muitas calçadas em Campo Mourão não conseguem andar, não conseguem transitar, por isso está de parabéns, tem meu apoio, não só para votar favorável aqui, mas também para ajudar a cobrar lá, que a prefeitura não espere terminar o programa lá fazer, mas as notificações podem começar desde já. Perfeito, obrigada. Continua a discussão? Para a discussão. Vereador Edoel. Essa discussão aí com relação à prefeitura fazer esse projeto para fazer as calçadas já foi uma preocupação nossa. O maior problema é que não é uma calçada. São várias pessoas que têm que fazer a calçada, não têm condições financeiras para fazer. E para a prefeitura fazer isso, fazer e depois cobrar, ela não é simplesmente ir lá e fazer a calçada. Ela tem que fazer uma licitação de uma empresa que possa fazer na cidade toda, onde for necessário, e aí que vem o entrave disso tudo. Porque, realmente, Campo Mourão tem locais que é impossível fazer a calçada com a acessibilidade que a lei exige. Mas são casos à parte. Mas o que a gente vê aqui em Campo Mourão são calçadas em lugares nobres da cidade que está realmente intransitável. Talvez, nesse ponto, se houver rigor por parte do Executivo, por parte da fiscalização, a exigência que se faça, eu acredito que pode melhorar uma parte da acessibilidade. Espero que seja um projeto que resolva essa questão, mesmo independente com a licitação ou não. Que se faça a licitação se for necessário, para fazer tantos metros de calçada. Aí vai se fazendo. Notificou, não fez, o dono do imóvel faz e joga no IPTU. No final do ano ele vai ter que pagar. Essa é a grande verdade. É igual a questão do IPTU. Tem pessoas que só ficam especulando aqui na cidade. Imóveis na área nobre, pagando uma merreca de IPTU, e ele não constrói e não vende. Então, aí o poder público fez o IPTU progressivo para que vai subindo todo ano até chegar a um valor que ele, ou ele vende, ou ele vai pagar, virar tudo IPTU. Mas quero cumprimentar a vereadora aqui, e é bom que a prefeitura está pensando, os entes aí do departamento competente está pensando assim. Mas já adiantando que se deve fazer essa licitação, que Campo Mourão teria alguma empresa que ganha a licitação, poderes para fazer tantos mil metros de calçada para ter acessibilidade, para que não caia na ilegalidade também. Mais alguém? Para a discussão. Não, eu fiquei curioso, tentei fazer um raciocínio aqui rápido. O vereador Edoel Rocha falou que há alguns lugares que não tem como fazer calçada com acessibilidade. O que eu tenho observado, não sei se mesmo em qualquer região, as pessoas têm por hábito fazer a rampa de acesso dos seus veículos sobre a calçada. Aí realmente elas mesmas criam um obstáculo, né? Às vezes por um problema técnico lá de engenharia, ele acaba fazendo a casa um pouco mais alto que o nível da rua. E eu me lembro muito que aconteceu muito no Tropical 1 e 2, e um pouco aqui na região do Danferi, quando a gente foi fazer o pavimento em 93, 95, as ruas, ou melhor dizendo, as casas foram marcadas sobre os leitos de ruas. E isso acabou gerando, tem essa inconsistência até hoje naquela região. Então, a acessibilidade, indiscutivelmente o requerimento da vereadora Elita é importante, mas é uma questão de conscientização, né? Se as pessoas não têm a consciência de que devem dar essa interação comunitária, pouca prefeitura vai poder atuar. E chama atenção
o piso de paver que foi regulamentado é um dos piores pisos que você pode ter na forma como ele é fabricado, ele é um dos piores pisos que você pode ter para passeio. Tá? É o piso que você mais vira o pé, principalmente as senhoras que usam salto. E alguns senhores que também gostam de usar salto. Eles acabam se machucando bastante nessas ocasiões de desfile aí, tá? Então o melhor piso, ainda por incrível que pareça, é o piso, aquele piso polido ou o piso menos escorregadio, né? Mas a vereadora realmente chama o assunto. Acho que essa prefeitura continuar notificando com intensidade, mas podia também fazer uma coisa, a prefeitura podia dar o exemplo. Eu acho que a calçada ao redor do estádio merecia um melhor aproveitamento. As calçadas das escolas mereceriam. Hoje eu passei naquele terreno que a gente autorizou desapropriar para fazer, eventualmente faria Gurilândia, ali perto da Tancreda, que dá um matagal infernal. Eu acho que se a gente começasse a dar o exemplo pela prefeitura com os prédios públicos e as calçadas dela, poderia exigir. Eu acho que o primeiro que tem que ser notificado é o prefeito, para ele cuidar dos dele, para poder exigir dos outros, que eu acho que estaria bem recomendável para eles também. Continua em discussão? Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores. Há algum requerimento em regime de urgência, senhor secretário? Não? Presidente. Desculpa, mas é que tem um sim. Por gentileza, faça a leitura, secretário. Foi eu que cometi o erro, não tem entregue ao senhor secretário. Requerimento 013/2017 do vereador que subscreve no uso das atribuições conferida pelo artigo 137, inciso 6, CC 160, inciso 2, a linha D 162, inciso 2, do regimento interno desta Casa de Leis, requer à mesa, ouvindo o soberano plenário do regime de urgência, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Paraná, Carlos Alberto Richa, e ao secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, senhor Wagner Mesquita, solicitando informações sobre a possibilidade da realização de execução do serviço de reforma na parte externa do Instituto Médico Legal de Campo Mourão. Justificativa. Considerando que o IML Instituto Médico Legal de Campo Mourão funciona em um prédio antigo e que a última pintura externa foi realizada aproximadamente há 10 anos e que nos últimos dias foram construídos os serviços de reforma da parte interna do referido IML. Solicitamos a reforma total do lado externo do IML, Instituto Médico Legal de Campo Mourão. Sala de sessões, 2 de julho de 2017, vereador Edilson Martins, PR. Em discussão, requerimento? A discussão, a urgência do requerimento. Em votação, a urgência do requerimento, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento? Para discussão, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edilson. Estou encaminhando hoje esse requerimento de urgência devido à necessidade com relação à parte agora externa do Instituto Médico Legal. Eu estive essa semana fazendo uma visita ao Milton Scheibel e ao pessoal que ali trabalham, toda a sua equipe, para verificar aquela solicitação que nós já fizemos, que vínhamos desde 2013 fazendo com relação à reforma do IML, a parte interna. Fiquei satisfeito de ver o trabalho ali que foi executado, todas as salas, a parte do necrotério, a parte de recepção, enfim, móveis novos, piso, pintura. A parte principalmente que me chamou a atenção foi da acessibilidade, os banheiros que ali foram executados, realmente, conforme o Milton e toda a equipe, eles estão satisfeitos pela reforma que foi feita. Mas nós somos cobrados também com relação à parte externa. O Milton nos confidenciou ali que a última reforma de pintura que foi executada foi através dele e da equipe que conseguiram fazer isso há 10 anos atrás. E realmente, principalmente a parte externa e as calçadas ali também, não tem a mínima condição de trafegar, até porque tem umas árvores ali
que deveriam ser feitas umas podas, feito ali aquela parte do canteiro, ajeitar também. Mas assim, nós que acompanhamos direto o IML, sei que é uma hora, principalmente quem vai até o IML, todos sabem o motivo, e eu vejo que agora ficou, principalmente para os funcionários que ali trabalham, eu vejo que ficou muito bom, porque imagina você trabalhar num local onde você está descontente e não tem uma estrutura mínima até para atender as pessoas na hora da dor ali, que são procurados. Então agora pedir aos vereadores que aprovem este requerimento para que o governo do Estado, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, tome as medidas cabíveis ali, pelo menos para liberar um recurso para a pintura externa, até porque está muito feio. Quem passa ali em frente ao IML vê que realmente essa reforma interna que foi feita, ela ficou totalmente apagada quando a gente olha a parte externa. E aproveitando também, junto com o vereador Dr. Miguel, fizemos uma visita ao delegado Dr. Najib, com relação a uma das salas ali no IML, que pode ser usada para o Instituto, desde que seja retirado o arquivo, até porque o arquivo que eles têm ali ainda é físico e tem que guardar essa documentação. E o Dr. Najib tem ali na parte superior algumas salas que estão sendo usadas pela delegacia. E prontamente ali ele já sinalizou para mim, para o Dr. Miguel, que vai ceder essa sala para o Instituto Médico Legal, para que possa estar ali colocando esse arquivo. Então, mais uma conquista que tivemos, não é nossa, é para a população que ali utiliza esse espaço. E então, peço aí aos vereadores a aprovação e não só ficar no âmbito do Poder Executivo do Estado, mas também juntamente com o município de Campo Mourão, ver a possibilidade de estar fazendo esse levantamento e o quanto antes estar tentando deixar um pouco mais bela à frente do IML, até porque aquele lugar realmente precisa. Então era isso, senhor presidente e os demais vereadores. Continua a discussão. Em votação, requerimentos, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando. Requerimento aprovado por unanimidade. Mais algum em regime de urgência? Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito a partes. O senhor secretário queira chamar os vereadores inscritos. Vereadora Nelita Piacentini. Senhor presidente, eu peço permissão para falar daqui. Permitido. O assunto é bem rápido e refere-se aí a uma postagem que a gente fez no Facebook no domingo pela manhã e chama-se Aonde é a Festa? Aonde é a Balada? Porque no domingo de manhã, a cidade de Campo Mourão foi acordada por um som estrondoso que vinha de algum lugar da cidade, um som eletrônico, e isso assim retumbava nos nossos ouvidos. Eu comecei a ouvir isso a partir das 5h30 da manhã, às 6h30, 7h30, quando foi 8h30, eu coloquei no Facebook. Alguém sabe me dizer onde é a balada? E aí mais de 100 pessoas entraram e me falaram que estavam ouvindo. Isso foi do Jardim Pessoas do Gutierrez, pessoas do Parigô, daquela região toda lá, de próximo a Coamo, do Alvorada, pessoas aqui de baixo, pessoas do Lar Paraná, todos estavam ouvindo. E isso foi até às 10 horas da manhã. Só que, infelizmente, ninguém me falou onde era a balada. Até algumas pessoas brincaram comigo, falaram, tá querendo ir? Falei, realmente estou querendo ir, sim. Então, gente, é um alerta, assim, eu estou aqui pedindo também a colaboração dos colegas vereadores, porque foram muitas as reclamações. E, infelizmente, essas coisas têm acontecido com uma certa frequência. E eu vejo que está no momento de nós, moradores, nós, autoridades, começarmos a tomar uma providência. Porque, gente, eu moro no centro da cidade. Isso deveria estar acontecendo lá na região do Tropical, pelas respostas que eu obtive. Então, assim, a coisa realmente é muito ruim. Acho que, não sei se alguém aqui ouviu, mas você está dentro da sua casa, você está com o vidro fechado, você está com a TV ligada e aquilo fica no seu ouvido, fica lá. Então, nós temos leis, né? Nós temos, inclusive, leis para festas raves específicas, que essa deveria ser uma festa rave, porque se foi até 10 horas da manhã,
Então, era isso que eu queria colocar e pedir aí a colaboração dos vereadores para que nós possamos também trabalhar mais em cima disso, endurecer mais. Tem a questão de quando a gente liga para a Polícia Militar, aí sobre questões de som, a gente tem que fazer representação, algumas coisas assim. Nós precisamos divulgar isso para a população. Eu tenho falado para todas as pessoas que têm alguma queixa sobre qualquer assunto, liga para a ouvidoria. Eles falam, mas a ouvidoria resolve? Não, a ouvidoria não resolve, mas nós vamos ter um registro lá, e talvez a partir desse registro nós possamos ter algo mais sólido para nos apegarmos, para podermos agir dessa forma. Vereadora, uma parte. Uma parte também. Sabe onde era a balada? Se for me falar onde era, eu dou uma parte. Uma parte. Não, brincadeira, a parte concedido. Vereadora, a questão do som, e eu também estou concordando com você. Eu acho que nós, vereadores aqui, devemos pensar rápido numa lei que domina um pouco a caso da situação do som. Aqui também no próximo Copacabana, ali, Vila Rio Grande, o Jardim Voitelo, nós temos o mesmo problema. Som alto, 7 horas da manhã no domingo, não tem condição de dormir, liga para a polícia. Infelizmente, a segurança do militar não consegue fazer as rondas extensivas, e eu vejo assim que nós precisamos tomar alguma atitude. Não tem problema nenhum, cada um pode ouvir seu som, mas tem que respeitar a gente, deixar as pessoas poder descansar, porque quem trabalha sente canseira. E o dia domingo, que a gente pode dormir até um pouco mais tarde, você tem que acordar cedo ouvindo som no qual você não se agrada da música, mas você é obrigado a ouvir, a não ser que você pega, com perdão da palavra, vai lá e arruma uma confusão. Briga com o seu próprio vizinho, porque eu já passei vontade já, você está entendendo? E aí complica a situação, porque a gente, hoje que estamos na classe política, se você fizer uma briga generalizada, aí seu nome vai para a lama, né? Então nós precisamos pensar numa atitude rápida para que isso não venha acontecer na nossa cidade. Não, concede uma parte, vereadora? Eu já encerrei, fique à vontade. Então, começa a palavra. Palavra, vereador Enoel. Olha, esse negócio de som... Se bem que... na verdade, tem que estar escrito. Ela já encerrou. Então eu concedo a parte. Desculpe, eu estava na explicação. Na hora eu pedi a parte no mesmo momento que ele. Tá bom, pode falar. Só para falar, o som está preocupando muitas pessoas. Quando é som de carro transitando, vizinho, isso é caso de polícia. Tem que chamar a polícia e representar. E nós somos os primeiros que temos a obrigação de fazer isso. Porque às vezes o cidadão que está ali, ele não quer se dispor com o vizinho. Mas a partir do momento que ele tomar essa posição, representar, ele vai ter que pagar uma multa de quase um salário mínimo, ele vai ter que prestar serviço à comunidade, e se ele reincidir, dobra. Então, tem que ser feito. A gente tem que orientar a população que tome essa medida. Isso é caso de som, de vizinho que está tocando som a qualquer hora do dia. Que, como se disse o vereador Pepita, ninguém é obrigado a ouvir um som que não quer. E tem umas pessoas que não respeitam mesmo. Coloca aquele som lá, sei lá o que tipo, perturbando toda a vizinhança. E isso gera um conflito mesmo. Tem que tomar medidas duras. Eu já fiz isso, e depois que representei, acabou o som. Agora, se você não fizer, ele vai continuar. E quando é estabelecimento, aí é caso da prefeitura. É comunicar ao secretário de fiscalização, ele tem a obrigação de mandar seu fiscal lá, caçar o alvará dele, se for necessário, embargar, porque eu tenho acompanhado, as pessoas estão me procurando, que aqui no Lar Paraná tem alguns bares que tocam aquele som de caixa, daqueles eletrônico. Nem sei como é que chama aquele nome. Jukebox, um negócio assim. E 2 horas da manhã está tocando lá, durante a semana toda, presidente. Então, aí já falei com o secretário e ele já está tomando as medidas que tem que ser tomado. Eu acho que é prudente o que a vereadora trouxe, um tema preocupante. A posição do vereador Pepita, está certo ele, nós temos que fazer a nossa parte também. Então, está aí dado o recado. Próximo inscrito. Vereador Edson Batilani. Passa a presidência, vereador Edilson Martins. Senhor, tem 10 minutos.
gravado, hein? Não vai ficar falando besteira, não. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossos servidores, amigos da imprensa presentes, empresário Ronaldo Gouveia, é uma satisfação tê-lo aqui, assim como todos os demais. Eu acho que veio bem o assunto que a Nelita trouxe, porque hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E realmente essa questão do barulho é um incômodo muito sério, e a legislação realmente existe, está na lei de crimes ambientais, existe legislação municipal e é preciso que realmente haja atitude do poder público, evidentemente, das autoridades, mas enquanto cidadãos também temos que fazer a nossa parte no sentido de denunciar, como disse o vereador Eduel, né? Porque a autoridade, via de regra, a não ser quando ela constata a situação por ela própria, né, dá de cara, enfim, ela precisa ser provocada. É isso aí, né? Não adianta, se você tem lá uma situação de um estabelecimento comercial, precisa ser denunciado. Enfim, inclusive os equipamentos de som podem ser apreendidos pela Polícia Ambiental ou pelo IAP, né? A legislação prevê isso. Mas eu pedi para usar a palavra exatamente para falar um pouquinho da Semana do Meio Ambiente, que se iniciou na quinta-feira passada, dia 1º, quarta-feira, dia 1º, e se estende até hoje, mais alguns dias dessa semana. Na verdade, essa semana é interessante, porque é um momento de reflexão da população. No entanto, o que cada um de nós temos que ter em mente é que todos os dias são do meio ambiente. Nós não podemos deixar para agirmos ou ficarmos fazendo eventos, pequenos eventos, apenas nessas datas. Cada um de nós tem o dever de estar cuidando do seu espaço, prioritariamente, lá na sua residência, no seu espaço de trabalho, no seu ambiente de convivência social. E aí, com certeza absoluta, nós temos como interferir, nós temos como contribuir para uma melhor qualidade de vida, para a preservação do ambiente em que vivemos. Hoje, em Campo Mourão, eu tive a grata satisfação de, junto com alguns vereadores, estar lá na prefeitura. Eu me lembro que estavam lá o Olivino, estavam lá o Eduel, o Pepita, a Elvira, o Edilson, a Nelita, o Dr. Miguel, enfim. Tucano, já falei do Tucano, em uma solenidade onde a prefeitura anunciou alguns serviços já realizados e uma programação de ações do Poder Executivo Municipal acerca disso ao longo desses anos seguintes da administração do prefeito Tauílio Tezelli. Imputo como extremamente importante a assinatura de compromissos, de parcerias com as nossas universidades, que podem, com certeza absoluta, contribuir muito, porque elas detêm o conhecimento. Existem profissionais altamente qualificados, mestres, doutores nesta área ambiental, que não tínhamos há 10, 15 anos atrás. Hoje nós temos em um número bastante significativo. E essas pessoas, evidentemente, quando chamadas a contribuir, elas têm muito a fazer na pesquisa, em ações junto com o poder público, junto com a sociedade. Mas eu me senti bastante feliz por alguns anúncios que o prefeito fez, alguns de projetos de revitalização de áreas públicas que estão sendo elaborados no planejamento. Evidentemente que eles necessitam de captação de recursos, sem os projetos não são possíveis, né? Mas, em especial, por duas coisas importantes pelos quais esta casa tem cobrado, né? Por iniciativa de um ou de outro vereador, né, de parceria, ou enfim, mas a verdade é que todos nós, quando um vereador apresenta uma proposição, ela passa a ser da Câmara Municipal. Eu tenho a questão do lote 7H, Cerrado de Campo Mourão, que é uma área que já em 2001, apresentei aqui um projeto de lei que foi aprovado. Essa área é uma área ao lado esquerdo, ali após a Pismel,
no sentido Maringá, de Cerrado, um dos melhores remanescentes de Cerrado, e que vem se degradando ao longo do tempo. Desde aquela época a gente luta junto com pessoas da comunidade, enfim, para que a mesma seja preservada. E cobramos isso por diversas vezes na administração anterior e não tivemos sucesso. No entanto, o prefeito anunciou a decretação da criação da unidade de conservação do lote 7H. Sem dúvida, não é só no papel, ela deve, evidentemente, e seja isso ações do poder público, para que a área seja preservada, para que a área seja indenizada devidamente, né? Isso impõe a necessidade de recursos que também vamos buscar no próprio governo, ou junto à sociedade, no sentido, e junto às próprias universidades, para que ela seja bem cuidada e definitivamente preservada. E a outra, que também é uma situação que nós cobramos nesses anos anteriores, é com relação ao nosso Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira, conhecido como Parque do Lago, em que a Prefeitura, através de um decreto, também fez ampliação da sua área. A jusante de onde está o parque hoje, né? A jusante é para baixo. Ali tem uma série de áreas com rua relativamente bem preservadas, são áreas basicamente de preservação permanente, um pouco mais, que são áreas verdes e loteamentos, e que está se ampliando em mais aproximadamente 25 hectares do Parque do Lago, que o torna bem mais extenso e, evidentemente, que vai criar novas oportunidades, além da preservação, também do lazer da população, à medida que elas venham ser disponibilizados nestas áreas equipamentos para uso público. E eu tenho certeza absoluta que nós, no decorrer do tempo, e é lógico que isto não são ações para uma só administração, mas para a cidade ao longo do tempo e fazendo, e o importante é que se tenha os projetos e as decisões já tomadas inicialmente, que isso se siga, e evidentemente que cabe a toda a população a cobrança para que as ações se implementem. Há ainda uma outra questão que foi anunciada, que o prefeito também já determinou estudos, estão bem adiantados, da criação de uma área de conservação e voltada principalmente ao lazer, que é da pedreira, lá a antiga pedreira do DR. Né? Uma cobrança também que passou por várias vezes na nossa casa. Então, temos muito a fazer. Não temos que comemorar, apesar destas ações anunciadas hoje, enfim, nós precisamos muito de avançar na área ambiental. Nós temos seríssimos problemas que a população conhece, grande parte deles que nós podemos, enquanto cidadãos e cidadãs, resolver. Eu não consigo concordar em que pese ainda algumas limitações que o poder público pode melhorar, que as pessoas façam a limpeza do seu quintal e joguem no meio da rua. Isso é uma coisa, ao meu modo de entender, até irresponsável. Principalmente quando se trata lá de uma poda de árvore, de uma limpeza de jardim, quando esse material, que é orgânico, pode ficar no fundo do seu quintal e servir, inclusive, de adubo. Né? Então não há motivo, e lamentavelmente se criou o hábito em Campo Mourão de se fazer isso. O resto de equipamentos eletrônicos, computadores, televisão, enfim, que estão também jogados, lâmpadas. Né? Então essas atitudes têm que ser punidas, eventualmente, mas, sobretudo, nós temos o dever de começar a cobrar efetivamente da população que está fazendo errado. E essa cobrança pode ser feita por qualquer um de nós. Muito obrigado pela atenção de todos. Senhor secretário, mais algum vereador inscrito? Sim, mas antes eu quero registrar a presença do nosso amigo empresário Ronaldo Gouveia e também da imprensa. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Senhor secretário, aproveito e devolvo a presidência ao vereador Edson Batilani. Mais alguém? Vereador Luiz Alfredo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e todos que nos visitam. O que me traz à tribuna, eu não vou falar de comissão não, tá 1 a 1 só, calma. E a resolução, são 2 resoluções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o vereador Cabo Cruz deve estar sabendo.
O Camorão possui 2 zonas eleitorais, né? A 31ª, que cuida mais da área central, a 183, que cuida um pouco dos bairros, Luisiânia, Janiópolis e Farol. E recentemente o ministro Gilmar Mendes, aí, através de todos os ministros do nosso Poder Eleitoral, entendeu que o município que houver mais de uma zona eleitoral, ou nos municípios que têm zona eleitoral, só se justifica caso aquela zona tenha no mínimo 70 mil eleitores. E isso significa que Campo Mourão perderá a zona 183. Ela ficará aglutinada se nenhum movimento for feito, lógico. Ela ficará aglutinada a provavelmente outros municípios que também se portarão dessa forma. Nós não sabemos se vão trazer Araruna, se vai trazer Boa Esperança, se vem Mamborê. A gente não tem ainda essa definição. O que me traz aqui, primeiro, é agradecer a todos os vereadores que prontamente já assinaram um ofício endereçado ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, no sentido de que essa adoção e as justificativas expostas pelo Dr. Rui Cruz aqui sejam por eles acatadas, porque é uma involução na prestação de serviço. Eu acho que hoje todo mundo usa as zonas eleitorais, e principalmente os advogados, o próprio Poder Judiciário, que hoje se comporta como o nosso maior banco de dados. E não é à toa que é através do Tribunal Superior Eleitoral que o registro geral, as nossas identidades, serão todas monitoradas digitalmente, nacionalmente. A Justiça Eleitoral que tem a melhor unificação de informação de todos os brasileiros. E um detalhe, o que ajuda essa informação, pelo menos aos eleitores de 16 anos acima? O tanto que a gente economiza de dados do próprio IBGE. Porque pelo aquele setor você tem, pela atualização dos cadastros, pela biometria principalmente, você tem com mais facilidade os dados de equacionamento de orçamentos e tudo mais que movem isso. Então, no momento que a gente vê tantos valores desperdiçados, falar em extinguir uma zona eleitoral não tem parâmetro para isso, a não ser uma eventual retaliação por um motivo que se desconhece. Então, nós fomos aparelhando, foram ampliando as nossas zonas eleitorais, foram dando qualificação, foi melhorando o sistema de sorteio democrático e da noite para o dia temos essa resolução. E um detalhe, agora dia 30 de junho foi o data limite. Então é possível que isso aconteça dentro de 30 a 60 dias. Deve-se ressaltar que vários deputados, o deputado Rubens Bueno também já compareceu, já fez a visita ao ministro Gilmar Mendes, mas está sendo insensível. Então, a todos que puderem ter contato com seus deputados, com seus senadores, deputados federais, senadores, deputados estaduais, que aumentem o número de pessoas que poderão participar disso e com certeza a gente vai poder ter uma melhor solução para isso, que não seja a extinção. A gente fala tanto aqui em melhoria de qualidade de serviço público, a única coisa que está falando, uma das poucas coisas que bem funciona, resolveram dar um jeito de não funcionar agora, a contento como vinha acontecendo. Então o registro mais é para hoje. E eu não posso deixar de comentar um assunto que a vereadora Anelita trouxe com muita precisão, que são o som alto. A senhora foi privilegiada no domingo passado e eu sou privilegiado todo dia. Eu moro em apartamento e a física faz com que o som se propague melhor a ariba, que abaixo. Então a senhora não imagina o que é o tarro do carro com som alto. Agora recentemente a gente conseguiu que pelo menos as pessoas que colocavam aquelas caixas de som na calçada às 3 horas da tarde, do sábado e do domingo, nós conseguimos, aí o Dr. Roberto Brezinski ajudou bastante, pelo menos isso a gente conseguiu já reduzir. As pessoas montam esse som ambiente aí de um violão, uma caixa de som, um retorno, liga às 3 horas da tarde e para 8 horas da noite. E o cara canta mal para diabo ainda por cima, Duro de escutar aquilo. Som alto. João, som alto já é uma multa. Pode dar apreensão do veículo e poluição ambiental. E aí volta a relembrar o que o vereador Sejadim fala há 2, 3 mandatos, O que seria importante à nossa Guarda Municipal. A nossa deficiência de posturas municipais é uma coisa assim alarmante, Vou só relatar o que é fato que todo mundo vê. Você pode tudo desde que você faça no momento que a prefeitura está fechada.
né? Eu não sei se só eu reparo, mas tem um rapaz que vende móveis na Praça do Fórum, ele vende mais que o Juvenal. Deu sábado, 7 horas da manhã, o cara está lá, domingo o dia inteiro, e fica ali vendendo móveis. E me chama a atenção porque a 50 metros dali, de onde ele vende, tem uma loja de móveis. E ele está lá direto. Né? Então, esse sistema, à noite principalmente, né? Deu 7 horas, 8 horas da noite, é quando todo mundo gosta de mostrar seu som, seu veículo. Eu penso que não seria bom a gente mandar ele para qualquer bairro, porque todo bairro tem a mesma consideração. A minha ideia é antiga, né? Eu já sempre coloquei, não é para fazer também lá no Gramadão, em frente ao TFPR lá e ao Unicamp, que lá incomoda e muito as irmãs Carmelita, o Lar Dom Bosco, as irmãs da Fraternidade. Lá também não é local. Eu sempre achei que nós temos que ter essa área de vazão. Vamos deixar bem claro aqui que eu acho que tem que ter a extravasar, né? Afinal de contas, eu não cheguei nos 55 anos, eu não pulei, né? Eu passei pelos 14, 15, 17 e 20. E ainda acho que, para mim, a melhor região para isso ainda é onde está o Arracadão do Ladeia, perto de onde era o nosso antigo, perto do nosso horto, né? E a área de lazer que a gente tem. Eu acho que, para mim, o melhor local é aquele. Cada um cuida dos seus filhos, abre a porta lá, vereador Cabo Cruz, o senhor que é da segurança, abre o portão e deixa entrar. Só para sair que sai a pé, não sai dirigindo. Agora lá dentro faz o que quiser. Porque veja bem, o som alto eles vão ouvir. Falar, conversar, passar a noite, isso vai existir, gente. Foi muito triste ao longo desses anos o desmantelamento das casas de discoteca, de som, de lazer. Isso foi uma perda para a comunidade. Tem que ter. Seja pelo poder público, pela iniciativa privada, porque daí ninguém podia ter casa de som porque incomodava o A e o B. Tá bom, e eles vão extravasar onde? Ou nós vamos achar que os nossos adolescentes não têm direito a extravasar aquilo que nós já fizemos? Então, eu acho que a gente tem que ajudar e a Câmara tem que contribuir. E um dos motivos porque quando a gente fez a lei de zonamento, vereadora Olivina, a gente colocou essas áreas de maior impacto, de sonorização, de poluição, a gente já fez pensando exatamente nisso. Todo mundo tem o direito de se divertir, cautelosamente, dentro de parâmetros. Pois não, vereadora? Permite uma parte? Isso que eu nem falei da questão do som na usina Mourão ainda, no Parque Estadual Lago Azul, que lá também acontece de colocarem o som na beira da água, né? E a água propaga o som por quilômetros. Então lá já é uma questão de crime ambiental, é uma outra questão que logo nós vamos ter que abordar também. Esse tipo de... nós temos, mas não é usado, né? No IVA, nossos estudos de vizinhança, o que pode, o que não pode ser colocado, né? E a senhora tocou num assunto nevrálgico, né? O que pode ter na usina Mourão? Né? Segundo a promotora de justiça, não pode ter nada. A questão é que nós também temos a questão, todo mundo quer que a usina tenha um atrativo turístico, certo? Todo mundo quer que haja, mas tem que ser no silêncio. Aí também não pode asfaltar. Aí como é que você chega na usina no barro? Se nem o transporte escolar consegue passar por lá. Então você tem vários fatores que a gente tem que começar a quebrar algumas barreiras. A vereadora Anelita tem razão de que a usina Mourão está começando a ter movimentação comercial, prestação de serviço. Vai ter marina, vai ter bares, vai ter hotéis. Isso vai mexer com o som de lá. Automaticamente vai haver um aumento nesse sentido. Mas eu me refiro, por exemplo, às vezes eu fico um pouco constrangido. Aqui no centro ninguém quer barulho, mas faz barulho lá no bairro. Como se o bairro não fosse gente. Como se o bairro não... Pois não, vereador. Eu recebo uma mensagem agora, que eu venho recebendo já há mais de 20 dias, lá da Vila Guarujá. Um senhor que mora ao lado de um bar, e ele está dizendo que precisa da ajuda dos vereadores, porque é inadmissível. Ontem, o dia todo, ele relata que é uma casa que ficou instalado ali, um bar, não tem condições de ser um comércio ali, não tem alvará, não tem nenhum tipo de segurança. E ontem, durante o dia todo, até a noite, a madrugada, e hoje continua da mesma forma, um som alto, ninguém consegue assistir uma televisão, dormir, pediu o apoio de todos os vereadores e principalmente da prefeitura na questão da segurança e principalmente da fiscalização.
porque é inadmissível que ele fala que tem crianças ali e é todo o quarteirão e um pouco mais abaixo, acima, e não tem a mínima condições da pessoa estar ali, nem de descansar, principalmente porque essa pessoa provavelmente trata-se de que é um vigia, alguma coisa parecida. Então, mais um relato. Eu acho que isso correto, eu acho que nesse ponto nós que somos responsáveis por esse tipo de legislação, até porque o Executivo cumpre o que a gente manda, penso eu que nós poderíamos até, se for o caso, pelo excesso de reclamação, a vereadora Nelly tocou, o senhor tocou, eu acho que todos aqui devem ter casos de que pede isso. Eu acho que isso é uma multa fortíssima, né? Eu discuti lá com o comércio perto da minha casa e eu dizia, cara, você liga o som sábado às 4 horas da tarde e desliga às 9 horas da noite. Aí você liga no domingo às 3 horas da tarde e desliga às 8 horas da noite. Quer dizer, acho que cada um organiza a sua vida de um jeito. No meu caso, eu me organizo para sábado e domingo tentar ficar com meus familiares, conversando. Então, realmente, eu não quero ser incomodado. Né? Posso ser incomodado por outros motivos. Então, esse senhor da Vila Guarujá tem o mesmo direito que o meu. Então, eu acho que nós temos que permitir... Tem mais um minuto. Obrigado. Multas altíssimas. Nesse sentido, se a gente tiver que trocar a postura. E eu acho que nesse ponto convém uma parceria aí, por enquanto nós não tivermos a Guarda Municipal, nós temos uma parceria com a Polícia Militar ou com outros agentes, e se for o caso, até essas empresas de vigilância de prestação de serviço. Eu acho que dar tranquilidade para as pessoas é saúde pública, não é só meio ambiente, na minha opinião. É também, mas eu acho que é questão de saúde pública também. Obrigado, senhor presidente. O vereador Edilson Martins com a palavra. Senhor presidente, peço permissão para poder fazer uso da minha cadeira. Não que leva a pedir a palavra livre, vou ser rápido. Eu fiz uma relação aqui, vereadora Elvira, vereador Edilson Martins, vereador professor Cícero, vereador Tucano, vereador Olivino Custódio e vereador Dr. Miguel. Todos esses vereadores foram eleitos pela cidade de Campo Mourão, pelos munícipes, mas especialmente da Asa Leste. Só no Jardim Albuquerque nós somos em 4 ou 5 vereadores, o Miguel umas 2 quadras acima, o Olivino e o Tucano no Jardim Parigó. Eu sou cobrado frequentemente pelos moradores, a Elvira também, e agora o professor Cícero, que são mais próximos, com relação aos dias de chuva. É lamentável que nós estamos vendo ali no Jardim Albuquerque, principalmente com relação à lama, ao barro que está ali no jardim. Não é só em uma rua, são em várias ruas e travessas. Todos sabem que nós já fizemos um requerimento alguns dias atrás com relação a um determinado terreno que nos dias de chuva causa essa erosão e desce todo esse barro. Sabemos também que muitas vezes falta fiscalização no sentido de que as construções que ali acontecem têm aqueles montes de terra em cima da calçada, e é lógico que não tem como controlar, a terra vai descer mesmo e a população vai reclamar. O vereador Edson Batilano também postou no Facebook dele há alguns dias, deve ter feito requerimento, e nós temos que tomar uma providência o quanto antes. Eu vi agora no site Boca Santa que a Avenida José Vierchon está interrompida por vários paus ali de eucalipto, um sofá em plena avenida onde passa a circular. É uma avenida que tem o tráfego ali é intenso, principalmente para a polícia militar e também para o corpo de bombeiro que usa essa avenida quando tem que fazer um acesso rápido, e ela está ali interditada, mas tem razão do morador fazer isso. Eu recebi na minha casa mais de 25 moradores pedindo providência, porque não tem condições. Eles não conseguem adentrar a sua própria residência, porque a lama asfáltica está ali com mais de meio metro acima do meio-fio e não tem condições. A hora que eu estava vindo para a sessão, eu fiquei com vergonha, fiquei muito triste e até chateado por ver os moradores ali, rapando aquele barro. Eles não vão conseguir rapar aquele barro, é muito barro, porque não é só na José Vierchon, é na Juscelino Kubitschek acima. Então todo o barro, ele vai descendo, ele vai até lá na Hermelino Trombini. Então é lamentável. Eu peço aos vereadores ajuda, principalmente os vereadores naquela região. Isso deve acontecer em outros bairros, mas eu estou relatando onde eu estou sendo cobrado hoje. Tomar uma providência. Até não posso
cobrar a prefeitura neste momento, porque está à noite. Não sei se os moradores ligaram também para a prefeitura. Permite, vereador, mas uma parte. é inadmissível que a população tenha que retirar isso com a enxada, algo que é provocado e que deveria ser fiscalizado. Então, a vereadora Nelita tem conhecimento também do caso. Tem a palavra, vereadora. Eu fui cobrada hoje de manhã, porque inclusive eu tenho uma obra naquela região. E logo pela manhã, quando me cobraram, nós fomos lá verificar. Eu fotografei, eu conversei com os vizinhos e mostrei a eles que não teria como aquilo estar saindo da minha obra, porque o problema se localizava no outro lado da rua. Eu vim até a prefeitura, eu conversei no evento que nós tivemos de manhã, conversei com o secretário de obras, coloquei-o a par da situação, mostrei as fotos que eu tinha tirado, eu estive lá na rua, conversei com os moradores e falei, olha, eu sei porque muitos me falaram o seguinte, isso acontece todas as vezes que chove. Eu falei, então, não justifica também vocês estarem falando que isso está vindo da minha obra. Isso é uma situação que a gente já conhece há algum tempo, mas mesmo assim nós tiramos ali tudo que tinha, que poderia ter saído da nossa obra, mas não é aquele volume. Como você falou, são várias ruas, e eu soube que a prefeitura mandou, sim, pessoas lá para fazer a fiscalização e para punirem. Inclusive, me coloquei à disposição dos moradores, conversei, falei, olha, tudo o que vocês acharem, porque sempre tive terreno lá, terreno nunca teve mato, era todo plantado, meu terreno é uma depressão, então não teria nem como estar saindo de lá. Mas nós os colocamos ali à disposição e a prefeitura esteve lá, sim, pela manhã, para averiguar isso aí. Eu consigo até fazer a defesa da senhora nesse sentido, porque eu conheço, fica uma quadra da minha casa, conheço o terreno da senhora, e ele só serve ali no sentido de que todo esse barro desça pelo meio-fio, inclusive acaba sujando mais ainda a frente do seu terreno. Existe um senhor ali que cuida, que faz os plantios, que sempre está plantando amendoim, feijão, realmente não tem. O problema é em outro local, e o vereador Batilani, nós já discutimos esse assunto aqui, ele é agrônomo, ele entende e sabe o que foi feito um pouco acima, que tem sido feito gradeado para poder plantar, e acaba não segurando mesmo, vem a erosão, mas o que tem que ser feito ali tem que se resolver imediatamente. Hoje nós tivemos ali comemorando o dia do meio ambiente, inclusive a própria promotoria pública, através da doutora Rosana, ficou sabendo deste caso, alguém deve ter passado, e realmente ela disse que é um dano ambiental, até porque não pode acontecer o que vem acontecendo, e não é de agora, tá? É de longa data. Permito. Grande parte desse problema, eu acho que nesta noite teve algumas outras origens dessa terra. Vem, e a gente tem que ser claro aqui, de um imóvel da família Silveira Pinto, aquele que tem lá um antigo empreendimento de recebimento de grãos, né? E parece que tem talvez um pouco de água que sai da rua da Avenida Ney Braga e que também acaba invadindo o terreno dele, escorre, trafega por todo aquele terreno e vem sair na rua Presidente... Não, mas sai primeiro na Juscelino Kubitschek, desce na José Verchão e se espalha. Nós já houve aqui esse assunto tratado na casa. Há poucos dias, um vizinho lá, que é nosso, aliás, é o pai da minha assessora, da Camila, é muito amigo do proprietário, mas não o proprietário que mora ali, que é um pouco descuidado. O proprietário, que é de Roncador, é um dos sócios, são dois irmãos da família Silveira Pinto. E ele se comprometeu, né, por esses dias, de trazer máquinas para tentar resolver. Eu não acredito que, fazendo lá apenas caixas e coisa e tal, vai se resolver isso. Eu quero acreditar que, para que seja um serviço eficiente, ali terão que ter galerias para coletar água, né? Mas pode ser que um parativo de fazer algumas caixas de retenção, algumas curvas, enfim. Mas se na rua, presidente, na rua Ney Braga, tiver algum problema de galeria, a prefeitura também tem que fazer a sua parte no sentido
de tomar providência para desobstruir, eventualmente, galerias. E tem que cumprir seu papel também de agente fiscalizador e, evidentemente, cobrar as providências. Me parece que está sendo feito isso pela Secretaria de Fiscalização. Muito obrigado. Ali tudo contribui. A Ney Braga também, quando chove, realmente ela transborda ali o meio-fio e entra nessa propriedade e realmente acaba causando ali todo esse dano. O interessante é que quem está pagando, né, é a população que paga seus impostos e que não tem a mínima condições hoje de adentrar a sua residência sem provocar maior dano, principalmente na sua casa. Então, espero que a Prefeitura faça aí esse levantamento, veja se as galerias da Ney Braga não estão interrompidas, as demais na Ayrton Albuquerque, na Juscelino e também na José Verchon, para que os moradores tenham a mínima condições ali de ter pelo menos à frente das suas casas, sossego. E concedo uma parte também ao vereador Xadir Pepita. Então, vereador, como o senhor acabou de dizer aí, hoje também fui convidado para ir lá no Jardim Araucária, na Rua das Acácias, que é uma rua que meu amigo Batilani já fez um requerimento pedindo melhorias naquela rua. Onde cheguei lá, estava tendo um tumulto dos moradores lá, junto com os pessoal da Conduza, sobre o problema da rua. Lá também está um caos. Eu acompanhei o trabalho lá, o Malavaz estava lá, dizendo que vai resolver o problema deles, que lá não tem caída de água. Uns falam que está fácil para resolver, outros já falam, Sidney, que tem que ter mais bueiro para esgotar a água, outros falam que não, mas quem é o engenheiro é o Malavaz. Então a gente tem que acreditar no trabalho deles, mas também eu quero dizer para vocês que os problemas da cidade nós não vamos conseguir resolver com 5 meses. Não estou aqui defendendo o prefeito Tauí Tezelli, mas quero deixar claro que nós temos que brigar sim, lutar juntos e unidos, mas nós precisamos de um tempo, porque hoje, também na área rural, se você pegar, tem várias famílias lá, Edilson, que não está vindo para a cidade devido ao ônibus escolar não buscar os alunos. Então, nós temos problema hoje no nosso município em geral. Temos alunos que estão ficando sem vir para a escola há mais de semana. Mas nós temos que ter um pouco de paciência e lutar para que a questão do meio ambiente, conforme o senhor está falando que hoje é o dia do meio ambiente, eu concordo, mas o meio ambiente tem que ser o dia dele todo dia. E temos que fazer algo para melhorar nossa cidade, nossas estradas rurais, e com certeza se unir todos os vereadores junto com o prefeito Tauílo, para que isso possa ser resolvido, porque não é justo morar num jardim igual o Jardim Albuquerque e ver uma condição dessa daí. Não tem nem condição de chegar na casa. Isso daí é vergonhoso para nós e para o prefeito, mas nós temos que trabalhar unido para resolver a situação. Obrigado. Vereador Pepita, realmente concordo com o senhor. O único que não tem culpa nenhuma nesse sentido hoje é o prefeito Tauílo, até porque eu disse que esse problema já vem de longo tempo, né, tempo atrás aí, e que as pessoas que fiscalizam a partir de agora tomem conhecimento e vá lá e veja a melhor forma possível para se resolver. Mais algum inscrito? Não há mais vereador inscrito. Obedecendo o ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em primeiro turno, discussão e votação. Matéria em regime de urgência. Por senhor secretário, queira fazer a leitura da proposição. Projeto de lei número 37/2017. O Executivo Municipal autoriza a efetuar a abertura de decreto especial no valor de R$ 2.200 no orçamento do município de Campo Mourão. Exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa o pagamento de nota fiscal do credor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, regime de urgência. Informamos que a matéria interna recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão o projeto? Em votação o projeto?
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Em primeiro turno de discussão e votação. Senhor secretário, eu queria fazer a leitura do próximo projeto. Projeto de lei número 071/2016. O Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante a realização de procedimento licitatório de leilão público, os lotes de terra mencionada e dá outras providências. Visa cumprir com os aportes financeiros a serem realizados para a Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campo Mourão, Previscan. Haja visto o déficit financeiro daquele Instituto Previdenciário em conformidade com o cálculo atual elaborado com mensagem aditiva protocolado no número 1051/2017. Informamos que a matéria inteira recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de Legislação e Redação, Finanças e Orçamento e Méritos Temáticos. Em discussão, a mensagem aditiva apresentada pelo Executivo. Em votação, a mensagem aditiva apresentada pelo Executivo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. A emenda aditiva aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Em discussão, o projeto com a mensagem aditiva já aprovada. Em votação, o projeto. Em votação, o projeto com a mensagem aditiva já aprovada. Se aprovado. Projeto. Mas foi aprovado, não é? Em votação, o projeto com a mensagem aditiva, se aprovado. Sim, mas já foi aprovado. Por isso estou falando já aprovado. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Senhor presidente, sim? Só para não ter nenhum vício depois de votação, o senhor só poderia falar os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantando, que o senhor não abriu essa oportunidade. Não falei? Desculpe, não. Então, retornando aqui. Isso. Eu tinha falado, tinha colocado em discussão, ninguém se manifestou. Em votação o projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Declaramos encerrada a ordem do dia. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre as atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido à parte. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos. Senhor presidente, não há vereador inscrito. Comunicamos que amanhã, às 19 horas, teremos a 16ª sessão ordinária para votação em segundo turno das